Graças e paz, meus amados e amadas irmãos. Bom falar com vocês, falar com a igreja, o povo de Deus, mais uma vez, alimentando a igreja e falando hoje o tema Viver sob a Graça de Deus. É um texto que se encontra em Romanos 6, do capítulo 6, versículo 15 até o 23. E nós iremos trabalhar esse texto no dia de hoje. Nesse texto indicado, conforme eu for fazendo os pontos, nós leremos o texto. Esse texto indicado, o apóstolo Paulo mostra de forma muito clara que o fato de estar sob a graça de Deus não é um convite a uma vida pecaminosa. Muito pelo contrário, apenas os hipócritas, os pagãos, aqueles que não levam sua fé e sua salvação a sério, pensam que pode viver em pecado, estando sobre o domínio da graça de Deus. Vejamos o que esse texto nos ensina então. Em primeiro lugar, o cristão que sabe a verdade pode servir a Deus ou ao pecado. Ele serve a Deus ou serve ao pecado. O texto diz, e daí? Havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei? Sim, da graça? De modo nenhum. Não sabeis que aquele a quem vos ofereceis como servos para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis, sois servos, seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça. Então, Paulo afirma aqui que não se pode usar a graça de Deus como desculpa para se cometer pecados, para viver no pecado. Isso é algo que se nota em muitos crentes hoje em dia. Muitas pessoas que justificam os seus pecados dizendo, eu posso porque eu sei que Deus me perdoa, eu posso viver assim, eu posso falar palavrão, eu posso roubar o meu irmão, eu posso fazer o que eu quiser, mas Deus me perdoa. Cuidado, o cristão que sabe a verdade pode servir a Deus ou ao pecado, como nós lemos no texto. Paulo afirma que os que pensam assim estão servindo ao pecado e terão como herança a morte. Tanto a temporal, versículo 23, que diz, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então nós vemos aqui a morte temporal como a eterna, no versículo 16 que diz, que nós já lemos. Então os que servem a Deus em fé e amor herdarão a vida eterna. Então coloque isso na sua mente e no seu coração e desfrute de uma vida cristã que glorifique a Deus com uma vida de bom testemunho. O cristão que sabe a verdade pode servir a Deus ou ao pecado. Escolhamos em servir a Deus, o seu reino, a sua justiça, e com certeza teremos uma vida muito mais abundante, uma vida onde glorificaremos, exaltaremos, adoraremos a Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Segundo lugar, com a mesma disposição com que antes serviam ao pecado, os cristãos devem servir a Deus depois da sua conversão. Versículos 17 a 19 diz, mas graças a Deus, porque outrora, escravos do pecado, contudo viesses a obedecer de coração à forma de doutrina a que fostes entregues, e uma vez libertados do pecado, foste feitos servos da justiça. Falo como homens por causa da fraqueza da vossa carne. Assim como oferecestes os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade para a maldade, assim oferecei agora os vossos membros para servirem à justiça para a santificação. Olha que coisa fantástica, meus irmãos. Todos os membros, ou seja, o corpo, a mente, a vontade, as capacidades, tudo o que o cristão tinha antes de pertencer a Deus era para ser usado para o pecado, era para servir ao pecado, versículo 19. Mas Cristo nos libertou isso, versículo 18. Agora, portanto, o cristão tem a capacidade de servir a Deus, algo que ele não tinha antes, porque ele estava sob o domínio do pecado, sob o domínio da lei. Então agora ele pode servir a Deus. O cristão certamente
terá boa vontade em fazê-lo, buscando viver de acordo com a sua justiça, ou seja, de acordo com a vontade de seu Criador, do seu Deus, de acordo com essa vontade que é boa, perfeita e agradável. A gente nunca cansa de dizer isso. Mesmo acontecendo as piores coisas para nós, se for da vontade de Deus, é a melhor coisa que podia nos acontecer. Às vezes a gente fala, puxa vida, essa pandemia, será que é da vontade de Deus? Ué, Deus tem o controle do universo nas suas mãos. Nada acontece sem o seu controle, sem a sua vontade. Pode não ser produzido por Deus, mas permitido por Ele. Foi, com certeza, produzido pelos homens e permitido por Deus. Algumas coisas nós precisamos aprender com esse momento pelo qual estamos passando. Então vamos pensar dessa forma e vamos nos preparar para, com a mesma disposição que nós tínhamos antes da nossa conversão, nós tenhamos agora, depois que nós encontramos a Jesus. Jesus se mostrou através da graça inefável, da graça maravilhosa. Terceiro e último lugar, o cristão não poderia ser melhor do que era quando não era cristão, mas agora pode. Versículos 20 a 23, diz assim, porque quando éreis escravos do pecado, estáveis isentos em relação à justiça. Naquele tempo, que resultado colhestes? Somente as coisas de que agora vos envergonhais, porque o fim delas é morte. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia! Glória a Deus pela ação salvífica de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Então o cristão, enquanto não era cristão, era dito isento da lei, ou seja, ele não poderia mesmo ser melhor do que era. Ele era servo do pecado. Não tendo o Espírito Santo, não poderia mesmo fazer nada que agradasse a Deus. Naquele tempo, ou nesse tempo de ignorância, ele não poderia fazer nada que agradasse o coração de Deus. Nesse tempo, ele praticava certamente muitas coisas que julgava serem normais, mas não eram fruto do pecado. Fruto do pecado. Mas agora que depois do encontro com Jesus, do conhecimento do amor de Deus, convertido, pode ver que não passavam de pecados grotescos e vergonhosos, que somente afastam de Deus e conduzem à morte eterna, como diz o versículo 21. A esperança de vida eterna, no entanto, pode e deve alegrar o nosso coração. Isso é viver sob a graça de Deus. Saber que o cristão que sabe a verdade pode servir a Deus ou ao pecado, por isso nós devemos ter cuidado com isso. Segunda advertência, com a mesma disposição que antes nós servíamos ao pecado, os cristãos devem servir a Deus depois de convertidos, vivendo sobre a graça de Deus. E o cristão não poderia ser melhor do que era quando não era cristão, porque vivia no tempo da ignorância, mas agora ele pode. Pode porque ele vive sob o amor, a graça, a misericórdia, o conhecimento da palavra e a ação do Espírito Santo de Deus sobre a vida dele. Que Deus nos abençoe e que nós todos possamos viver sobre a graça de Deus. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, queremos te louvar, te bendizer, te adorar, exaltar o teu santo e bendito nome, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, o Senhor tem nos guardado, a alegria do Senhor a nossa força é, e por isso nós podemos caminhar sabendo, Pai, que o Senhor tem cuidado de nós, que até aqui o Senhor cuidou de nós, o Senhor nos livrou, o Senhor nos tem guardado desse mal, todos os dias, e nós pedimos, Pai, clamamos, intercedemos pelos nossos irmãos, para que o Senhor, com essa abertura, essa flexibilização do comércio, Pai, o Senhor possa guardar os nossos irmãos. Em nome de Jesus, Pai, pela ação do Teu Santo Espírito, guarde cada um, porque as coisas tendem a piorar, Pai, infelizmente. Infelizmente tendem a piorar. Tenha, Senhor, misericórdia de nós e nos ajude. Ajude, Pai, os profissionais da saúde, ajude aqueles que estão hospitalizados, aqueles que estão se recuperando,
E abençoe, Pai, aqueles que perderam seus entes queridos. Tenha, Senhor, misericórdia das pessoas. Nós pedimos, através do Teu Santo Espírito, que é o Pai de toda consolação, que o Senhor abençoe, guarde e dê alento ao coração dessas pessoas. Abençoa, Pai, o nosso Brasil. Que o Senhor tenha misericórdia, Pai, do nosso povo. Que o Senhor tenha misericórdia da nossa igreja, dos nossos irmãos. Oramos, Pai, pedindo que o Senhor aumente a nossa fé, pedindo que o Senhor nos liberte, nos renove e nos dê a possibilidade, Pai, de viver sobre a Tua graça que é melhor que a própria vida. Essa é a nossa oração, Pai, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus te dê graça, dê poder, dê força do Espírito Santo para que você caminhe, para que você olhe para o futuro com esperança. Graça e paz ao seu coração.